paz do Senhor. Rogo as vossas orações para que o Senhor nos conceda assim a sua palavra. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de São Marcos. São Marcos, capítulo 16, versículo 15, diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Amém? Meus queridos irmãos, alguns tempos atrás eu estava no domingo à tarde para lavar a minha motinha, e quando eu ia lavar a moto, eu estava se aproximando do horário do culto, e eu disse: Deus, eu preciso de uma palavra. E quando eu disse: Deus, eu preciso de uma palavra, o Espírito Santo falou a missão da igreja. E na medida que eu comecei lavando a moto, o Espírito Santo foi dando uma palavra: a missão da igreja. Amém? Olha para o irmão que está ao seu lado e diga: Deus tinha uma missão para você. Quando Deus criou o primeiro homem, Deus criou e deu-lhe uma missão. Quando Deus ele chamou Noé e deu-lhe uma missão. Quando Deus ele chamou Moisés e deu-lhe uma missão. Quando Deus chamou Josué depois da morte de Moisés, Deus chamou Josué e passou a missão para Josué. E depois Deus viu a terra comprometida. Deus olhou para a cidade de Nínive e viu a cidade totalmente convertida, pervertida, os homens entregues ao pecado. Então Deus ele chamou Jonas e deu uma missão para Jonas. E a Bíblia diz que Deus olhou dos céus para a terra, não viu um justo nem sequer um. Aí a Bíblia diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus veio aqui ao mundo e veio com uma missão. Então, para cada crente que está aqui nesta noite, Deus tem uma missão. Um tem uma missão de tocar, outro tem a missão de cantar, outro tem a missão de evangelizar, outro tem a missão de dirigir um grupo familiar. Para cada crente, Deus tem uma missão. Quando Deus criou Adão e deu a missão para Adão, a missão de Adão não foi fácil. Dar nome aos animais domésticos, aos animais selvagens, dar nome às aves do céu, dar nome aos peixes. A missão de Adão não foi fácil. Quando Deus chamou Noé, quando Deus viu a humanidade corrompida, Deus chamou Noé. A Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos de Deus. E Deus deu uma missão para ele. Disse: Noé, faz para ti uma arca. E Noé começou a trabalhar em sua missão. Quando Deus chamou Moisés, Moisés estava lá no deserto, apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro. Parece que eu estou vendo a cena, Moisés lá no deserto, e Deus apareceu lá numa sarça ardente, a sarça ardia e não se consumia, e Moisés se aproximou para ver aquilo, e Deus deu a missão para Moisés, libertar o povo lá da escravidão do Egito. Não foi fácil também a missão de Moisés, mas ele conseguiu. Louvado seja o nome do Senhor. Depois Deus passou a missão para Josué, e disse a Josué: assim como fui com Moisés, assim serei contigo. A missão de Josué também não foi fácil. Conduziu o povo à terra prometida. Teve que enfrentar reinos, vencer reinos. Não foi fácil, mas ele cumpriu com a sua missão. Aí Deus viu a cidade de Nínive totalmente pervertida. Deus chamou Jonas. Passou a missão para Jonas. Jonas procurou fugir da sua missão. Jonas comprou uma passagem, desceu para Jope, comprou uma passagem no navio e procurou fugir da missão que Deus havia ordenado. Nós estamos vivendo dias, irmão, em que muitos crentes estão querendo fugir da sua missão, se esconder da sua missão. Mas se Deus te deu a missão, cumpra com a sua missão, porque senão paga o preço.
Jonas comprou a passagem, pegou o navio e foi se esconder no porão do navio, pensando que Deus não estava vendo, procurando fugir da sua missão. Meus queridos irmãos, não adianta querer se esconder da ordenança de Deus. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jonas procurou fugir, mas Deus providenciou um grande peixe. É melhor cumprir com a missão do que pagar o preço. Irmão Elinaldo, eu não estou indo fazer a minha missão por causa disso, por causa daquilo. Eu quero dizer para você nesta noite, a missão que Deus chamou foi você, e é você que Ele quer. Não adianta querer descer para o porão do navio, não adianta inventar uma desculpa para Deus. Irmão, é melhor nós cumprirmos com a nossa missão enquanto estamos com saúde, senão Deus vai mandar lá para o hospital, para pregar no hospital. É melhor nós cumprirmos com a nossa missão enquanto estamos aqui, senão vai pagar o preço. Porque Deus cria situações como criou para Jonas. Jesus veio com a missão e estamos aqui por causa que Ele cumpriu com a sua missão. Ele veio curando os enfermos, ressuscitando os mortos, mas o alvo de Jesus era cumprir com a missão, e a missão dele era chegar à cruz. Estamos aqui porque Jesus cumpriu com a sua missão. Aleluia! Quando Deus criou Adão, Adão não falhou em sua missão. Noé não falhou em sua missão, ele fez a arca, ele e a sua família se salvaram. Moisés não falhou em sua missão. Ele tirou o povo da escravidão no Egito, foi difícil, foi, mas ele cumpriu com a sua missão. Josué não falhou em sua missão, conduziu o povo à terra prometida. Jonas procurou se esconder, fugir, mas ele cumpriu. E a cidade de Nínive, louvado seja o nome do Senhor, a multidão se converteu e Deus poupou aquela cidade, porque o profeta cumpriu com a sua missão. Aleluia! Estamos aqui porque Jesus cumpriu com a sua missão. Não podemos, irmãos, fugir da nossa missão. A última missão é a missão da igreja. A última missão é a missão da igreja. E a igreja não pode falhar com a sua missão. Quando Jesus ordenou aos discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, Jesus estava entregando a missão da igreja. Deus está falando para cada um de nós aqui nessa noite. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Um certo pastor havia terminado o culto em sua igreja e ele estava se dirigindo para casa. E no caminho de casa passava numa praça daquelas que as mulheres livres viviam. E quando aquele pastor ia passando, uma daquelas jovens gritou: pastor, uma palavra, pastor. Quando o pastor olhou para trás e viu, olhou para aquela jovem, ele apressou os seus passos. Mas aquela jovem continuou atrás dele: pastor, uma palavra, pastor. E aquele pastor apressou os passos, foi para a sua casa. Lá deitado em sua cama, ele não conseguia dormir. Virava para um lado, a voz dizia: pastor, uma palavra, pastor. Virava para o outro, irmão, e não conseguia dormir. Ele escutava a voz daquela moça: pastor, uma palavra, pastor. A esposa dele viu a sua inquietação, que ele não conseguia dormir. E o que é que você tem? Ele disse: não tenho nada. Você tem alguma coisa? Eu te conheço. O que é que você tem? Aí ele disse: olha, porque quando eu vinha da igreja, quando eu ia passando lá naquela praça, uma daquelas moças que vive por ali gritou atrás de mim: pastor, uma palavra. E ela saiu atrás de mim gritando: pastor, uma palavra. E eu não fui, porque eu não queria que os irmãos da igreja pudessem ver eu com aquela moça conversando, e por isso eu não estou conseguindo dormir. A esposa disse: você é um covarde. Levante-se, vista sua roupa e vamos lá. E voltou lá naquela praça procurando por aquela moça.
E ele saiu perguntando: você viu aquela moça? Ela estava com a roupa assim, disse o jeito dela. E as pessoas: não vi. Mas lá na frente, uma das moças que era amiga da outra, disse: o senhor que é o pastor, né? Pastor, ela queria somente uma palavra, pastor, e o senhor não deu uma palavra. Vem cá, pastor, eu vou lhe mostrar onde ela está. E entraram lá num quartinho, aquela moça estava caída no chão, morta. Aleluia! Sabe por que aquela moça morreu? Ela não ouviu uma palavra de Deus. Ainda que ela tivesse movido, mas tivesse ouvido a palavra pelo pastor, ela poderia ser salva. A igreja, a última missão é a missão da igreja, e a igreja não pode falhar em sua missão. Amém? A última missão é a missão da igreja.